Olá a todos, meu nome é Rayane Teles e eu sou filha universal aqui do estado do Maranhão. E eu vou contar a minha história sobre como eu era antes e depois de voltar para Deus. Como quase todo filho universal, eu nasci na igreja. Eu era uma criança muito obediente, que gostava de agradar meus pais, eu era muito companheira. Eu era criança muito feliz, que gostava de participar das reuniões da EBI. E praticamente eu nunca dei problema para os meus pais. Mas aí o tempo foi passando, eu fui crescendo e descobrindo o mundo. E aconteceram muitas coisas que me afetaram. Uma delas foi quando eu comecei a sofrer bullying na escola por causa da minha aparência, quando eu tinha na faixa de 11 a 12 anos. Eu recebia apelidos maldosos, praticamente todo mundo da escola mexia comigo e aquilo me afetava seriamente. Eu comecei a ter depressão, eu tinha uma tristeza imensa, não queria mais ir para a escola, eu tinha vergonha de aparecer na escola, de ficar perto de meninos principalmente, porque eu achava que todo mundo ia mexer comigo. Eu não tinha mais autoestima, não gostava mais de me arrumar, de me ver no espelho, e eu não queria mais viver, mas eu nunca tentei suicídio. E o tempo foi passando e aquilo continuava me afetando seriamente. Eu tinha vergonha de mim mesma, eu era uma pessoa muito tímida, que não conseguia fazer amizades, me misturar com outras crianças, e era muito difícil eu querer me enturmar com os outros. Um tempo passou e eu saí da escolinha porque eu não tinha mais idade de ficar lá. E eu comecei a participar das reuniões no salão. Eu ouvia falar do Espírito Santo, ouvia falar do batismo, ouvia falar de Deus, que Ele poderia transformar a minha vida, mas eu nunca dei ouvidos. Eu não ligava para isso. Eu preocupava mais nas coisas mundanas, na escola, sobre agradar as outras pessoas para poder ter amizades, e eu não me preocupava com a igreja, com Deus, para ter um relacionamento com Ele. Eu comecei a ter pensamentos impuros, começava a descobrir coisas que eu não deveria para minha idade, e eu tinha muita vergonha de ser filha de pastor. Quando alguém perguntava qual era a profissão do meu pai, eu preferia mudar de assunto, preferia ficar calada do que falar de que meu pai era pastor de uma igreja. Eu preferia negar a igreja que eu era, negar se eu era cristã, negar quem o meu pai era. Eu preferia negar para poder esconder, porque eu tinha vergonha. Eu achava que ser filha de pastor era uma coisa que era muito cobrada. E realmente, quando eu falava que eu era filha de pastor, todo mundo ficava surpreso, porque eu falava que eu não parecia. Porque eu dava um mau testemunho, eu era desobediente, era uma pessoa que queria fazer tudo igual aos meus amigos, e realmente não parecia que era filha de pastor. Parecia mais que eu era filha de alguém que era do mundo do que alguém que era de Deus. E então, durante o jejum de Daniel, eu reconheci que eu tinha passado tempo demais longe da presença dele. Eu sabia que eu podia já estar batizada no Espírito Santo, já poderia até mesmo ser obreira. Mas eu preferi ser desobediente, eu preferi ter que chegar no fundo do poço para poder reconhecer que era somente Deus que podia transformar a minha vida e que podia dar felicidade. Não era amigos, não era bebida, não era música, não era nada. Era somente Deus que podia me dar felicidade. Então eu buscava com a sede, buscava com toda a minha força que eu tinha, com sinceridade. E eu não me importava se eu ia chorar, se eu ia tremer, se eu ia fazer nada. Eu só queria receber a confirmação que o Espírito Santo estava em mim, que eu estava com a paz dele, que eu queria ser uma pessoa realmente útil para a obra dele. Eu levei aquilo em mente.
Eu comecei a tratar minha salvação como urgência, porque eu sabia que aquela ali poderia ser a minha última chance, que talvez eu não poderia nem mais estar aqui contando esse testemunho. Então eu agarrei aquela oportunidade que eu tive e me lancei de cabeça. Eu não deixei nenhum obstáculo me atrapalhar, não deixei notícia, não deixei amigo, não deixei nada me atrapalhar. Eu só focava em eu e Deus, sem me preocupar somente com o meu relacionamento com Ele e agradar a Deus nas minhas atitudes e ser uma pessoa diferente dos demais. Pra poder eu queria que as pessoas, quando me vissem, elas falassem que eu tinha Deus na minha vida, que Jesus estava dentro de mim. Então eu procurava me dedicar cada vez mais para Ele, a receber o Espírito Santo e ser uma pessoa transformada.